De volta com o Educador em Entrevista. Estou aqui na companhia da Thaís. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O prazer é todo meu. Bom, nós vamos falar de micropigmentação, mas numa temática bem específica ligada aí ao Outubro Rosa, não é? Primeiro eu queria falar da micropigmentação, né? Como é que você entrou no ramo, como é que foi esse passo a passo? Tá certo. Bom, eu sou micropigmentadora há 8 anos e tudo começou depois que eu tive um mal súbito na minha antiga profissão. Eu era coordenadora hospitalar e tive que abandonar essa área, né, e partir para uma outra profissão. E aí, meu marido é cabeleireiro, nós temos um estúdio aqui em Batatais e ele me chamou, ele falou, vem trabalhar comigo. E aí eu tive a ideia de começar como designer de sobrancelhas e partir para a micropigmentação na sequência. Tudo isso aconteceu dentro de 5 meses, né? E a partir daí não parei, continuo fazendo as minhas especializações, os meus cursos, e é isso aí. E porque justamente, né, fica é um ramo que sempre tem novidades, não para, né? Exatamente. É uma área muito ampla, né? Hoje nós temos a área das sobrancelhas, microlabial, microdelineado de olhos e a micropigmentação paramédica, né? Que também, dentro da micropigmentação paramédica, a gente tem um leque de opções, como disfarce de cicatrizes, trabalhar a micropigmentação capilar, cobertura de calvície e a minha paixão, que é a micropigmentação areolar. Quando se pensa, né, nesse perfil aí da micropigmentação da auréola, é uma demanda que a gente vê muito, né, nos tratamentos do câncer de mama e acaba-se com um resultado que acho que muitas vezes é surpreendente, né, que as pessoas não imaginam que uma micropigmentação possa fazer tanta diferença. Olha, como nós estávamos conversando antes, quando a cliente me procura, ela não faz ideia do resultado que ela vai encontrar, porque ela já passou por um processo muito doloroso. Então, quando ela me procura, ela vem com essa expectativa, mas não imagina como será o resultado. E na hora do resultado, gente, eu fico extremamente emocionada, né, dela se olhar no espelho e ver que foi devolvido a ela uma parte, né, de um processo longo e doloroso na luta contra o câncer. Você coloca nessa questão, né, da micropigmentação paramédica, né, que ela tem outros segmentos. O Arthur pergunta, né, além dessa questão específica, quais são as outras utilidades que você se lembra? Você fala na área de micropigmentação paramédica, como eu citei, né, Arthur? Nós temos a disfarce de cicatrizes, no caso de cicatrizes pós-cirúrgicas ou por acidentes. Nós conseguimos um disfarce óptico muito, com resultado excelente, né? Também nós temos a micropigmentação capilar para cobertura de calvície, né? Então essas duas áreas são, e também tratamento de estrias, né? Cobertura de disfarce óptico de estrias que incomodam muito a mulherada, né? Perfeito. E hoje a gente percebe isso, né? O quanto a técnica aprimorou, o quanto se consegue pigmento mais próximo da tonalidade da pele da pessoa. Isso. E que isso faz toda uma diferença. Com certeza, né? Hoje nós temos uma gama de pigmentos no mercado imensa, né? Mas a técnica a gente precisa realmente dominar a questão da colorimetria, né? Que também entra na minha área de micropigmentação, e fazer o teste na pele da cliente para que a gente chegue num tom, né, próximo do tom da pele da cliente. E isso é bem trabalhoso, mas é bem bacana de se realizar. Perfeito. A gente tem algumas imagens, né, a respeito da questão da auréola, de um antes e depois. Isso. É realmente impressionante, não é? Esse é um caso, né, de um tratamento de câncer, onde a cliente perdeu toda a areola e mamilo, né? Então ela chegou me procurando para a gente fazer a reconstrução, redesenho da areola e do mamilo. E fica um resultado em 3D fantástico.
E é interessante essa questão, né? É um estudo de tonalidade, você tem que fazer um comparativo com a outra auréola, tem toda um planejamento aí. Isso. Quando nós temos a outra areola, vamos dizer assim, nós já temos 50%, né, do desenho, mais ou menos, para a gente ter como base. Mas quando nós não temos, em casos de pacientes que tiveram que fazer a retirada, Das duas. a mastectomia total das duas, aí nós temos toda a medição, né, todo um trabalho, assim, um treino que é constante do desenho, da profundidade, questão de luz e sombra que nós temos que trabalhar para chegar a um resultado em terceira dimensão. A Cristiane parabenizando pelo trabalho, né? Ela disse que já fez há algum tempo e fez fora, não sabia que tinha alguém aqui que fazia Muito obrigada. o procedimento, e coloca justamente isso, né? Quando ela foi para a cirurgia, já falaram da possibilidade, e ela entrou em contato com um profissional antes, que inclusive fez fotos. Ah, que legal. Né? Bem bacana isso, né? É uma perspectiva, né? Sim, é importante porque ele já fica com o resultado em mãos para poder replicar depois da cirurgia realizada pelo cliente. A Lúcia colocando uma questão aqui, né, que estava entre os halls das nossas perguntas, ela pergunta se o procedimento dói. Olha, a maioria das mulheres, homens, enfim, me procuram e é a primeira pergunta que eu recebo, né? Bom, no caso da micropigmentação areolar, como a pessoa já passou por um processo cirúrgico, onde nós temos as cicatrizes, normalmente a sensibilidade é quase zero, né? Mas se for o caso, eu aplico o anestésico tópico para o melhor conforto da cliente. Porque é uma tatuagem. Sim, é mais ou menos, né? A gente associa a tatuagem, mas é um pouco diferente, né? Na micropigmentação, nós temos uma técnica mais leve, mais suave. As tintas também são diferentes, então tem uma leveza e uma profundidade, vamos dizer assim, é uma camada mais acima do que na tatuagem. Nós temos um vídeo aí, né, que achei interessante isso, né, de compreender. Isso foi uma reconstrução de uma cicatriz também. Isso. Aí a cliente passou por uma cirurgia de mastopexia, que é redução da mama, né? Então a gente vê o antes e depois ali. Isso. Então ela me procurou, ela estava com aquela areola daquela forma, porque na maioria dos casos as pacientes saem da cirurgia e a recuperação gera uma cicatriz bem incômoda às vezes. E aí nós fizemos o redesenho da areola na mama da cliente. E também é interessante destacar isso, né? Olha, passei por um procedimento, não perdi a areola, mas estou com uma cicatriz, é possível retrabalhar. Isso, exatamente. Não é só o redesenho total da areola em casos de tratamentos contra o câncer, né? Nós temos também cirurgias estéticas, onde nós saímos da cirurgia, os clientes saem da cirurgia e já saem com uma cicatriz, muitas vezes indesejada, né? E a micropigmentação paramédica está aí para sanar esses resultados aí. Muito bom. E é interessante você destacar isso, né? A gente tem outros tipos de procedimento médico, né? A redução de mama, né, tanto em mulheres também quanto homens. Isso. Né? Tem muitos casos, né, de câncer de mama em homens também. E também redução, a cirurgia plástica, mamoplastia em homens também. Então, não só em mulheres, como em homens, nós também podemos intervir com a micropigmentação paramédica. Juliana, com duas questões, né, a respeito de durabilidade, né, quando a gente faz o comparativo de novo com a tatuagem, a gente tem, tempos em tempos, fazer os seus retoques, etc. Exato. Ela pergunta se há necessidade. Sim, existe. A micropigmentação, nós chamamos ela de semipermanente, né? Nós temos uma renovação celular em qualquer micropigmentação. Com isso, nós temos que também refazer essa micropigmentação, seja sobrancelhas, lábios, olhos ou areola. No caso de areolas, como nós não temos a exposição ao sol, né, temos uma necessidade aí de refazer esse procedimento, em média aí dentro de 2 anos.
Também, não é importante a gente observar os cuidados, não é? Nessa questão da preservação. Existem cuidados específicos que vão prolongar a qualidade desse trabalho. Sim, sem dúvida, né? No caso, nós estamos falando da paramédica, né? No caso da areola, a mulher ela não vai se expor ao sol, né? Porque ela usa o biquíni e tudo mais. Mas no caso das outras micropigmentações, é importante seguir os cuidados que eu sempre repasso para a cliente, passar a pomada cicatrizante, higienizar o local, não se expor ao sol, praia ou piscina. São cuidados essenciais aí para uma maior durabilidade da micropigmentação. E também é interessante, né, observar que para cada pessoa é um estudo, é um perfil, é um trabalho. Sim, é uma arte, né, Luciano? É uma arte, eu falo que nenhuma vai sair igual, né? Nós tentamos replicar na mama da cliente o mais realista possível, uma areola mais realista possível, para que ela saia satisfeita. Carla, qualquer pessoa pode fazer a reconstrução? Sim, qualquer pessoa pode fazer, desde que, tá? É importante. Ela não pode estar em tratamento contra o câncer, tá? Ela precisa já ter, não digo alta, mas ela precisa ter um intervalo, não pode estar fazendo quimioterapia ou radioterapia. São fatores que nós sempre perguntamos às pacientes, né? Então, se ela tiver um intervalo grande aí depois que terminou a quimio, depois que terminou a rádio, aí a gente já pode fazer a reparação da areola. Perfeito. E é importante isso, né? Pensar primeiro na questão da saúde, Sim. primeiro na recuperação, depois a questão estética. Exatamente. Sempre, né? Eu faço sempre uma anamnese com todas as minhas clientes, independente do local a ser micropigmentado. E esse é um ponto muito importante. Tem necessidade de fazer ressonância? Vai fazer algum procedimento cirúrgico? Está em tratamento de quimioterápico, radioterápico? Todas são questões importantes para que a gente primeiro cuide da saúde e depois vamos para a micropigmentação. A idade é fator determinante ou não? Qualquer faixa etária? Qualquer faixa etária. Não é fator determinante. Né? Podemos fazer em menores, desde que autorizados pelos pais, né? E não tem restrição alguma. Ana Lúcia, com outra questão. Quem tem diabetes, né? Tem algum cuidado específico? Pode? Depende. Se a diabetes estiver controlada, tá? Nós podemos realizar sim. Então, dentro da anamnese, eu também faço essa pergunta e peço, inclusive, para ela me mostrar o último exame da glicemia para a gente acompanhar, né? Porque é importante a questão da cicatrização perfeita para o procedimento, um resultado 100%. E é interessante a pessoa ter, não é, essa clareza com você, passar toda a condição clínica para não ter nenhuma intercorrência. Sim, é importantíssimo. Eu citei algumas perguntas, mas a ficha de anamnese ela é bem mais completa, né? Então, já aconteceu um caso onde eu estava fazendo uma micropigmentação de sobrancelhas na cliente e, de repente, eu me deparei com sangue escorrendo, né? E, com muito tato, perguntei a ela, está tomando alguma medicação? Ai, por quê? Está sangrando? Eu falei, um pouquinho. Ela falou, eu tenho o meu tempo de coagulação, ele é reduzido. Eu falei, então, quando for assim, você precisa me avisar. Né? Então, eu sempre vou abordando a cliente, uma perguntinha aqui, outra ali, para não passar por esses problemas, esses apuros, vamos dizer, né? Sim, tanto para mim como profissional, como para paciente. Sem dúvida, tem que ter essa clareza para, né, às vezes você quer fazer um procedimento estético para melhorar a aparência e não é claro e você pode ter aí uma intercorrência. A gente pode ter uma intercorrência aí que a gente poderia ter evitado. A gente falou de outras possibilidades aí, não é? E o que o Ricardo coloca aqui, né? A gente estava falando de outros usos da micropigmentação paramédica em cicatrizes, etc. Sim. Aí ele pergunta, né? No caso de queimaduras, é possível utilizar
Sim, é possível. Então, eu sempre peço no caso de aliás, todos os casos de micropigmentação, eu sempre faço uma avaliação prévia, né? Primeiro, se essa queimadura ela é rugosa, se não é, se ela está escura, se ela não está, né? Às vezes um acidente onde a pessoa acaba ralando o rosto no asfalto, né? Tudo isso é avaliado antes e conversado com o cliente, mas é possível sim. Justamente porque é isso, não é? E também é uma questão que não é mágica. Eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro para as pessoas, né? Às vezes você vai atenuar, às vezes você vai dar assim um padrão quase imperceptível para essa cicatriz, mas cada caso é um caso. Exatamente, Luciano, você colocou muito bem. É muito importante, eu deixo isso muito claro para os meus clientes, porque a intenção da paramédica o objetivo é minimizar. Né, minimizar aquela cicatriz, aquele incômodo, né, se nós conseguirmos um resultado 100%, joia. Se não, nós conseguimos minimizar aquele trauma do paciente. A Júlia também parabenizando pela iniciativa, pelo trabalho, não é? E colocando o perfil de duração da ação, não é? Em média, quanto tempo leva para uma reconstrução? O tempo do procedimento, Isso. né? Depende. Se nós formos fazer uma reconstrução total da areola, né, um redesenho total de uma areola, 1h30, 2 horas. Então, a gente pode duplicar se forem as 2 mamas. Né? No caso de reparação de cicatriz, né, de areola, 1h30, em média. Perfeito. Mas lembrando que cada caso é um caso específico, né? Vai depender aí muito do perfil de cada cliente, né? de cada momento. Andréia também parabenizando pelo trabalho, né? Fala justamente da importância dessa questão estética e coloca isso, né? Como é que é acompanhar a emoção dessa cliente? Olha, eu como eu te disse antes, né? Não tem como não se emocionar, porque todo o trauma que ela já passou, né? E aí você... porque eu falo assim, a micropigmentação ela não é só pintar. Né? Você devolve algo que nem os médicos conseguem recolocar. Né? Então, você devolve a autoestima para aquela paciente. A hora que ela abre o jaleco e ela se olha no espelho e vê que ela voltou a ter a areola e o mamilo nas mamas. Não tem como explicar. É muito, muito gratificante. E quando a gente pensa em qualquer tipo de micropigmentação paramédica, se observa isso, né? O quanto a pessoa é angustiada com aquele problema, né? E o quanto se pode ganhar em qualidade de vida com um procedimento como esse. Sem dúvida, sem dúvida. E muitas pessoas não sabem. Muitos médicos, inclusive, não sabem ou não indicam, né? Você pode procurar um micropigmentador, né? Para que te devolva a areola, né? Então, a maioria das mulheres, hoje não tanto, né? Tem aumentado aí a divulgação dos nossos trabalhos, mas, com certeza, o nosso trabalho, assim, é magnífico nesse aspecto, né? Eu falo que ela sai com um sorriso no rosto que não tem preço. E Otávio também parabenizando aqui pelas ações, pelo trabalho. Diz que 2 pessoas da família já fizeram um procedimento fora também e achou bacana aqui o fato de você fazer aqui na cidade e destacando justamente isso, né? Como foi transformador para as 2 pessoas da família ter feito o processo. Sem dúvida nenhuma. Eu agradeço a todos os comentários, né? Eu agradeço os parabéns. Para mim é um privilégio poder devolver esse sorriso no rosto para cada cliente que eu atendo, independente da área, né? Uma sobrancelha, um lábio, enfim. Mas a micropigmentação areolar toca muito meu coração. E a gente falava, né, a respeito de quem pode, como pode, etc., na questão do tratamento, e a Cristina colocando aqui, né, ela está em tratamento.
Sim. contra o câncer, né? A partir de que momento ela pode fazer, né? E que preparativos, não é, ela pode fazer para futuramente fazer a micropigmentação? Tá. Primeiramente, Cristina, é importante que você termine a questão da radioterapia, tratamento quimioterápico ou radioterápico, não sei qual dos dois é o seu caso. Terminando, aí nós já podemos fazer uma avaliação e startar esse processo lindo aí para você. Também tem o tempo pós-cirurgia da mama, né? Tem que se equalizar esse período de cicatrização. Isso, 6 meses, Luciano. Então, para qualquer cicatriz, né, que precise de reparo, que você tenha intenção de fazer esse reparo, nós precisamos de um período de 6 meses de cicatrização antes da gente entrar com a micropigmentação paramédica. Muito bem. Também, não é? Pensando aí nesse processo de avaliação, etc., vai um estudozinho aí de tempo, né? No sentido de acertar tom, cor, etc. Sim, na verdade eu faço isso. Primeiramente a gente faz toda a higienização, asepsia, né, do local a ser micropigmentado e depois eu começo ali com uma gama de tintas, fazendo os testes na pele da cliente, para podermos acertar o tom exato ele a ser usado. E, na verdade, são vários tons, viu, Luciano? Não um só. Porque a areola, no caso, a gente trabalha com vários tons de tinta. E é um processo que se faz na prática também, né? Algumas coisas você tem que testar direto no processo. Sim, direto ali com o paciente, né? Dentro da micropigmentação... Ali a gente tem uma reconstrução, né? Vamos falar um pouquinho. Isso. Ali, essa paciente, ela fez uma cirurgia estética, uma mamoplastia, e perdeu parte da areola, porque isso é muito comum acontecer em cirurgias plásticas, no caso da mama, onde é retirada a areola para poder fazer a cirurgia, e essa areola pode necrosar. Necrose parcial ou total, no caso, e perda de parte da areola também em virtude das cicatrizes, tá? E ali a gente fez o redesenho parcial da areola. Perfeito. E aí é aquilo que a gente falava, né? Você vai testando tonalidade, né? E tem que pensar também na iluminação, né? Desse Sim. procedimento. Toda a parte de luz e sombra, né? Para trazer um realismo para a areola. E também, Luciano, é importante a gente comentar o seguinte: eu falo que a micropigmentação ela só fica pronta depois do retoque. Né? Nós temos um retoque aí após 40 dias, então eu sempre trabalho do menos para o mais, né? Sempre na parte segura. Então, primeiro a gente começa com, se precisar retocar, é possível fazer isso daí 40 dias, né? E não ter problema porque depois eu não tenho como voltar se eu escurecer demais. Então, faz clarinho, testa e aí vai chegando no tom. Isso, vou chegando no tom. Muito bom. E é bacana a gente ver, né, o quanto faz a diferença, né? Eu acho que as imagens, se a gente só tivesse comentado sem mostrar, né, eu acho que isso dá uma dimensão do que é realmente o trabalho, né? Eu acho que isso, para quem está nos assistindo, não é, que não fez o procedimento, não é? Eu acho que abre essa possibilidade aí. Eu tenho certeza que tem muita gente que está justamente abismado aí com a qualidade do trabalho. Isso, por isso que foi importante demais eu vir, né, para mostrar, porque a maioria das pessoas não conhecem essa área. Quando se fala em micropigmentação, ou é de sobrancelha, ou é de lábios, delineado de olhos. Muitas vezes as pessoas não conhecem nem a capilar, que é a cobertura de calvície. Então, quando você vê a imagem, né, do antes daquela areola e do pós, aquele redesenho bonito, né? Então é bem significativo, mexe mesmo. Nesses processos aí, em cada procedimento, em cada ação que a gente fala que é muito individualizado, né? Justamente como você coloca, né? Às vezes é uma, às vezes são as duas, às vezes é uma parte, tem todo um conjunto. Como é que fica o feedback depois, né? Eu não falo nem no dia, que acho que no dia já é uma emoção, mas passado aí, né, umas semanas, né, o contato com as pessoas depois.
Eu falo que todas as minhas clientes se tornam minhas amigas, né? Porque a gente fica horas ali, né? Às vezes um lábio, por exemplo, demora 3 horas. Se for fazer 2 areolas, são 4 horas. Então, elas sempre estão me mandando mensagem, sempre curtindo os meus trabalhos, me acompanhando nas redes sociais. Então, isso para mim não tem preço. Né? Eu falo que o artista, o que paga o artista é o sorriso do cliente. Não tem como ser diferente. Jaqueline também parabenizando aí pelo trabalho, não é? E questionando a respeito da questão de cicatriz, se é o mesmo processo, né? Se começa num tom mais claro, não é? E se vai regulando isso. E a diferença é da questão também assim, cicatrizes expostas, né? E cicatrizes escondidas. Tem que se ter cuidado, porque o sol vai afetar a pigmentação. Sim, é o mesmo processo, né? Respondendo à primeira pergunta, em toda a área da micropigmentação eu sempre gosto de trabalhar de forma segura, né? Porque é uma mudança grande para o paciente, para o cliente paciente, né? Então eu prefiro que ele vá se adaptando ao longo da cicatrização e a gente precise de um retoque, se caso for, do que ele sofrer aquele impacto grande, né? E de repente não gostar, porque é possível. Então, no caso da paramédica, a gente também vai do claro e vamos acompanhando a cicatrização, né? Muitas vezes precisa de mais de um retoque, né? Porque nós precisamos esperar a cicatrização, ver como ficou, olhar de longe. Temos uma outra reconstrução aí, não é? Que é bem Isso. nítido aí a reparação. Exatamente. Aí também foi um caso de mamoplastia, né? Uma perda parcial da areola, por questão de cicatriz, né? E aí nós fizemos o redesenho parcial. E tem uma questão interessante aí que é bacana das pessoas observarem, que você não tem nenhuma estrutura que seja íntegra na cor, né? Ela varia a tonalidade, é o natural. Sim, né? exatamente. Então também é um desafio fazer essa gama de diferencial de cores para que fique natural, né? Você não vai achar uma que tem uma cor Exata. exata, Não existe. uniforme. Porque né? se você trabalhar com uma cor, você não vai trazer o realismo dela. Então, você precisa trabalhar com luz e sombra. Observa ali no mamilo que a gente tem um escurinho, né, um sombreamento Sim. mais forte. A gente tem os tubérculos, que são aqueles pontinhos como se fosse uma ruguinha, né, na Texturizadinho. areola. Isso. Então, tudo isso é feito pensando no efeito luz e sombra para trazer o realismo que é imprescindível para um resultado desse. Exato, né? Então tem que ter essa sensibilidade, né, para que fique natural. Né? Eu acho que esse é o maior desafio, que é dar naturalidade. Exato. Às vezes eu trabalho com 6, 7 cores numa única areola, né? Então faço várias misturas. Então tudo isso é personalizado. E isso a gente vê muito claramente na evolução do processo de micropigmentação, não só, né, na paramédica, mas também na estética, não é? Quando a gente pensa no processo de micropigmentação de sobrancelhas, por exemplo, há 10, 20 anos atrás, né, era muito artificial comparado com o que se tem hoje. Vamos falar assim, gente, que a Nike me perdoe, né? Mas todo mundo fala, Thaís, olha, eu vi uma moça na rua, parecia que estava com o símbolo da Nike ou passou carvão nas sobrancelhas. Na verdade, isso vem mudando já, vamos dizer, uns 10 anos para cá, né? Mas a gente precisa, Luciano, mostrar isso para a população, porque quando eu recebo as clientes para uma avaliação, para um orçamento, o maior medo delas é sair com a sobrancelha carvão, né? Olha, eu não quero aquela sobrancelha quadrada, né? Olha, não arredonda, não, né? Então tudo isso foi feito lá atrás, ok, né? Da época era assim, só que hoje não é mais, né? Então a gente precisa gritar para os 4 cantos, né, que a micropigmentação, hoje a gente nem fala mais em a micropigmentação é a palavra mais a chave que todo mundo conhece, mas hoje nós estamos falando em nanopigmentação, né? Então técnicas mais suaves, lâminas mais fininhas, agulhas mais finas, mão leve, então tudo depende da técnica do profissional. Muito bom.
Thaís, sua xará aqui, colocando também a respeito do cuidado pós, né? Ela pergunta, né, existe aí um tipo de produto que tem que se passar nesse período de cicatrização da micropigmentação? Sim, eu sempre indico, né, encaminho para as minhas clientes todos os cuidados pré e pós-procedimento. Mas sim, toda micropigmentação, exceto o delineado de olhos, nós temos uma pomada cicatrizante que eu indico. Indico sempre dou 2 opções para cliente, tá? Então, sim, existe sim. Muito bom. E é bom também esse contato, né? A gente fala do contato pré, né? De falar de toda a sua condição de saúde para fazer o procedimento, mas o cuidado pós também é tão vital quanto. Sim. Por que eu faço todo esse processo, do início ao fim, né? Porque eu quero fazer a micropigmentação. Ok, então vamos começar a conversar, né? Você vai para a praia? Eu vou semana que vem. Então, vamos remarcar a sua micropigmentação para depois da praia, né? Então, tudo isso é importante a gente avaliar para que a gente tenha um resultado ok, um resultado 100% na cicatrização. E o pós é a mesma coisa, né? Então, eu já encaminho para a cliente os cuidados pré e pós-procedimento. Laura, perguntando a respeito de custos do procedimento, não é? Ou se o custo vai variar de acordo com cada perfil. Olha, isso, exatamente. No caso, por exemplo, de areola, né, nós precisamos avaliar se seria uma reconstrução total ou parcial de areola, e aí a gente faz uma avaliação prévia e eu passo o orçamento para a cliente. E é isso, né? Cada uma vai ter um perfil, dimensão, tonalidade. Isso. Né? E é importante ver isso, né? Quando a gente vê uma reconstrução realizada, né? A gente vê o impacto que isso dá na qualidade de vida da pessoa, né? Na autoestima. Né? Então é importante aí pensar na questão do procedimento e até, olha, os familiares, né? Presentear. Né, com o procedimento, estimular o procedimento, que às vezes a pessoa tem medo. Exatamente, isso é muito importante, né? Eu falo que o que eu mais ouço logo após o procedimento, você me fez mais feliz, né? Então, às vezes, o familiar, o esposo, o namorado, enfim, que tem uma proximidade maior com essa paciente, no caso da areola, né? Vai entender a grandiosidade que é para ela, né, receber aquele, eu falo, membro de volta. Né? Então, fica aí a dica, né, para presentear esse ente querido aí com esse procedimento. A Aline com uma questão também interessante, né? Às vezes a pessoa não passou por um procedimento, mas tem uma diferença muito marcante, né, entre as areolas, né? Ninguém tem igual, é bom a gente citar isso, né? Tem, né, uma coisa natural aí de ter uma diferença, só que ela coloca, às vezes a pessoa tem uma diferença muito grande, ou de formato ou de tonalidade. O procedimento ajuda a equalizar. Sim, sem dúvida. Foi bem bacana você colocar isso, porque elas chegam para mim, Thaís, olha, eu gosto dessa sobrancelha, mas essa eu odeio, né? Então eu falo assim, gente, nosso corpo ele é assimétrico, Exatamente. né? Tudo diferente. Que bom que é diferente, né? Então, sim, Aline, é a Aline, né? Isso. É possível a gente fazer essas correções, fazer esses ajustes. Não sei se trata de você ou de outra pessoa, mas é possível sim a gente realizar esse procedimento. Muito bom. Carlos perguntando, né? Depois que se fez aí a micropigmentação, não se impede de fazer nenhum tipo de exame médico, né? Uma ressonância. Sim, empecilho, sim. É? Sim. É por isso que durante a realização da entrevista, da minha avaliação, da ficha de anamnese, eu sempre pergunto para a paciente, tem ressonância marcada? Vai fazer nos próximos 30, 60 dias? Sim, vou, então vamos aguardar. Né? Porque o serviço de ressonância magnética, ele impede que você faça o procedimento se você tiver feito
Micropigmentação ou tatuagem dentro de 30 dias. Alguns serviços 30, outros 60. Então, sim, é um empecilho. Perfeito. Mas é isso, né? Tem um prazo, depois está liberado. Exatamente, depois está liberado. Muito bom. Thaís, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, quais são os caminhos, qual o contato? Tá. Nós temos um estúdio de beleza, né, na Rua Coronel Joaquim Alves, número 102, no centro de Batatais, próximo ao Correio Central, bem pertinho. E o meu Instagram, que é Thaís Soriani PMU, para vocês conhecerem mais o meu trabalho, me seguirem, acompanharem meus stories, estou sempre postando novidades. E eu quero aproveitar, Luciano, dizer o seguinte: se você que está nos assistindo conhece alguém que passou pelo câncer, né, que gostaria de ter de volta a sua areola, eu estou presenteando essa cliente, né, paciente, cliente, vai ser um prazer atender você. Tá bom? Então pode entrar em contato diretamente no local ou pelo seu Isso, Insta. pelo meu celular também, que eu acabei não falando, que é o 16991865936. Vai ser um prazer te receber. Repetindo o celular, 16? 16991865936. Thaís, gratidão imensa pela presença, nós estamos sempre à disposição e espero, não é, realmente aí conseguir ver mais pessoas, né, com a sua autoestima devolvida, graças a esse trabalho de excelência. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui e mostrar um pouquinho do meu trabalho.